Olá, estudantes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e a gente está mais uma aula do nosso curso Circuitos Elétricos. Hoje a nossa aula é sobre equivalente de Thevenin e de Norton, uma técnica importante para análise de circuitos. A bibliografia é, como sempre, o livro do Dorff, de Introdução a Circuitos Elétricos, e o do Nilson, de Circuitos Elétricos. Vamos lá? Bom, então, equivalente de Thevenin e de Norton são uma ferramenta muito poderosa para análise de circuitos elétricos. Então, esses circuitos equivalentes são de fato uma forma de simplificar um circuito. Eu pego um circuito que tem uma parte muito grande ou muito complexa e substituo por um circuito muito mais simples. Então, aqui numa ilustração, um equivalente Thevenin permitiria a gente transformar um circuito desse tamanho, que tem diversos ramos, em um circuito desse tamanho aqui, ó, com um ramo só. Já um equivalente de Norton permitiria transformar o mesmo circuito neste circuito aqui, que tem dois ramos, mas cada ramo só tem um componente, uma fonte de corrente ou de Thevenin com uma fonte de tensão. Tá bom? E dá para demonstrar que o comportamento desses circuitos em relação aos terminais A e B é equivalente, é igual. Por isso se chama equivalente de Thevenin e de Norton. Tá bom? Bom, de modo geral, quando eu só tenho fonte independente, encontrar o equivalente de Thevenin significa encontrar uma tensão e uma resistência. A tensão a gente vai encontrar forçando um circuito aberto. A gente já vai ver num exemplo. E a resistência, a gente vai encontrar uma resistência equivalente sumindo com as tensões. E sumir com as tensões significa colocar em curto as fontes de tensão e abrir as fontes de corrente. Tá bom? No equivalente de Norton, a gente precisa de fato encontrar uma corrente de curto-circuito. E a resistência equivalente é a mesma coisa. A gente encontra ela da mesma forma. Tá bom? Bom, então vamos para um exemplo logo, né? Senão a gente fica sem entender direito como fazer. Então, veja, dado o circuito a seguir, que é um circuito com três ramos, que a gente já resolveu aqui tanto por superposição quanto por leis de Kirchhoff, bem molhado nas aulas anteriores, nosso objetivo aqui é determinar o circuito equivalente de Thevenin que se conecta com R2. E aí, depois disso, retornar o R2 para o circuito equivalente e determinar a corrente nele, sabendo que ele vale 200 ohms. Então, em vez da gente resolver o circuito como um todo, eu vou resolver esse circuito sem o R2, e aí depois vou devolver o R2 para um equivalente Thevenin bem mais simples. Tá bom? Vamos lá? Bom, então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai determinar o circuito equivalente Thevenin, e para fazer isso, primeiro eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo. Então eu vou começar colocando dois pontos A e B entre os terminais do subcircuito que eu vou tirar daqui. E dessa vez o subcircuito que eu vou tirar é um pedaço simples. É só a resistência R2, tá bom? Então eu vou tirar essa resistência R2 do circuito e vou ficar com um circuito assim. E vou encontrar o equivalente Thevenin deste circuito aqui. Depois que eu fizer isso, eu retorno o R2 e calculo a corrente, tá bom? Bom, como é que eu vou fazer isso, né? Primeiro a gente tem que lembrar o que é o equivalente Thevenin. O equivalente Thevenin, o teorema de Thevenin, diz que qualquer circuito resistivo, com fontes e resistores, pode ser substituído por uma fonte em série com um resistor. Certo? Perfeito. Então, se eu quiser saber a tensão que existe entre esses dois terminais aqui, eu basta medir com o multímetro e como eles estão abertos, eu vou encontrar o VTH. Então, desde que eu mantenha aberta essas duas terminais, a tensão que tiver aqui é a tensão da fonte de Thevenin, que a gente chama de VTH. Então, eu vou encontrar a tensão de circuito aberto, a tensão que está aqui entre A e B, mantendo o circuito aberto para encontrar a tensão de Thevenin. Depois eu vou curto-circuitar a fonte aqui e vou encontrar quanto vale a resistência Thevenin. Mas eu vou fazer isso nesse circuito. Vou curto-circuitar essas duas fontes aqui e vou encontrar a resistência Thevenin. Tá bom? Bom, então, como a gente já discutiu, a tensão de Thevenin está aqui entre esses dois terminais. Note que como eu tirei o R2, o meu problema de duas malhas virou um problema de malha simples. Então, não é tão difícil analisar esse circuito e encontrar essa tensão de Thevenin. Certo? O valor dessa tensão não é imediato, mas se eu fizer uma análise de malha, eu encontro. Então, eu vou fazer uma análise dessa malha externa aqui, foi a única que sobrou. E para isso eu vou supor um sentido da corrente. Eu vou supor que a corrente sobe, tá bom? Se estiver errado, vai dar negativo, certo? E note que como agora eu abri o circuito aqui, essa corrente não desce.
Então ela é a mesma para o circuito inteiro. Aqui eu vou ter corrente I do mesmo jeito, aqui eu vou ter corrente I do mesmo jeito, não tem mais nenhum nó nesse circuito, tá bom? Perfeito. Então como é que eu faço análise de malha? Vou usar a lei de Kirchhoff das tensões, tá bom? Então eu vou começar aqui do canto esquerdo, inferior, e vou subindo. Encontrei o menos aqui da fonte, fica menos 10 volts. Continuo subindo. Olha, a tensão VR1 fica para baixo, porque eu adotei a corrente para cima, certo? Então lembre, para fazer uma boa análise de lei de Kirchhoff das tensões, eu tenho que marcar as tensões dos resistores, certo? Então eu já marquei essa daqui e essa daqui. Como eu encontrei a ponta da seta, então ele entrou como mais VR1. Eu continuo a minha análise de malha. O próximo que eu encontro é o R2. Então entrou de novo V do R2, porque eu encontrei ele pela parte positiva. E aí encontrei a fonte. Ó. Eu encontrei o positivo da fonte, que é esse bar, que é o tracinho maior. Então mais 5 volts. Continuo vindo e zero. Certo? Terminei tudo, igualei a zero. Tudo bem? Agora eu vou usar a lei de Ohm, certo? Não. E como todo mundo usa corrente I, basta trocar pelo valor das resistências aqui, ó. Então, VR1 vai ser 100 vezes I, V do R2 também é 100 vezes I, porque os dois resistores valem 100 ohms, tá vendo? E menos 10 mais 5 dá menos 5, que eu passo para cá e vai valer mais 5. Eu vou somar o 100 com 100 e vou encontrar 200 vezes I, certo? Então, vou somar esses dois aqui e vou encontrar 200 vezes I, que é igual a 5. E, portanto, a corrente I vale 0,025 amperes. Tá bom? Com essa corrente, eu posso, por exemplo, encontrar quanto vale a tensão em R1 e verificar que a tensão de Thevenin é igual à tensão dessa fonte menos o VR1. Se eu tiver na dúvida, é só fazer a análise de malha dessa malhazinha pequena aqui, que tem o circuito aberto e tudo, tá? Mas acho que isso vocês conseguem já verificar com a prática que vocês já têm. Então, ó, VR1 é 100 vezes a corrente dele, que é 0,025, então é 2,5 volts. Então, veja, a tensão de Thevenin vai ser igual à tensão de 10 volts menos a tensão que cai em VR1. Então, a tensão de Thevenin é 10 menos VR1, certo? Isso é igual a 10 menos 2,5, 7,5 volts. Tudo bem? Você pode fazer a mesma coisa aqui para VR1. Só que nota que nesse VR2, perdão. Mas nota que nesse caso, as duas tensões estão subindo, então elas vão se somar. VR2 também vai dar 2,5 volts, e quando eu somar 2,5 com 5 vai dar os mesmos 7,5. Então veja que legal, ó. Para encontrar o meu equivalente de Thevenin, eu estou com meio caminho andado. Eu já encontrei a tensão de Thevenin. Só falta a resistência. Para encontrar a resistência, eu vou curto-circuitar as fontes, porque são ambas de tensão. Então, quando eu curto-circuitar as duas fontes de tensão, o que eu vou perceber é que os dois resistores de 100 ohms ficaram em paralelo. E esse circuito em paralelo é que vai me dar a resistência equivalente entre os terminais A e B. Tá bom? Então, basta fazer o paralelo de 100 com 100. O paralelo de duas resistências iguais é metade delas, né? Então, a resistência de Thevenin deu 50 ohms. Pronto. Encontrei meu equivalente Thevenin. Se eu só quisesse isso, já estava feito. Eu peguei esse circuito complicado aqui e reduzi ele para um equivalente que é uma fonte e uma resistência só, entre os terminais A e B. Agora posso usar esse circuito equivalente. Como é que eu vou usar ele? Vou usar ele para calcular a corrente em R2. Então, eu vou devolver o R2. O R2 está ligado entre A e B, então eu ligo entre o A e B do meu circuito novo. Em vez de calcular a corrente usando o circuito inteiro, eu calculo a corrente usando o equivalente Thevenin. Bom, quando eu conectar o R2 aqui, ele vale 200 ohms. Como é que eu calculo essa corrente I2? O jeito mais simples é direto pela lei de Ohm, né? Porque eu percebo que os dois resistores aqui estão numa associação série. Então, a corrente vai ser a tensão sobre a resistência equivalente, e a resistência equivalente é 200 mais 50. Então, é 7,5 da tensão Thevenin, dividido por 50 mais 200. Quem são esses 50? A resistência Thevenin. E encontrei, ó, 0,03 amperes, certo? Note que depois de encontrar o equivalente Thevenin, ficou muito fácil fazer o cálculo, certo? E de novo, eu não tive que resolver nenhum sistema de equações. Nada mal, né? Esse sistema é especialmente útil, encontrar o equivalente Thevenin, se o meu R2 for incerto, por exemplo, porque eu posso fazer vários cálculos agora mudando o R2 e verifico como o circuito se comporta. Tudo bem?
Bom, se eu tiver uma fonte de corrente, como é que faz? Então vamos ver. Ó, nesse caso, eu já estou pedindo os dois equivalentes, o de Thevenin e o de Norton, certo? E escolhi um RL aqui, ó, um valor desconhecido. Então é ele que eu vou sacar do meu circuito para encontrar os equivalentes de Thevenin e de Norton, tá bom? Dessa vez eu não vou aplicar, eu só quero encontrar como é que é o circuito que equivale a esse circuitão aqui, ó, tá bom? Bom, então a primeira coisa que eu faço é marcar os terminais A e B, que é onde vai ficar o meu equivalente Thevenin, e tirar a parte que eu não vou usar como que vai estar dentro do circuito equivalente. Então eu tiro ele para fora o RL e pronto. Eu tenho que pegar esse circuito aqui e encontrar qual é o equivalente Thevenin e qual é o equivalente de Norton dele, tá bom? Bom, com o circuito separado, né, eu posso encontrar as três coisas que eu preciso. A tensão de Thevenin, a corrente de Norton e a resistência de Thevenin, que é igual à resistência de Norton, tá bom? Então eu vou começar pela tensão de Thevenin, porque o circuito já está aberto mesmo, certo? Então note, né? Eu tenho que encontrar a tensão de Thevenin entre os terminais A e B. Na hora de fazer essa análise, eu preciso notar que como esse circuito entre A e B está aberto, essa corrente que passa no resistor de 20 ohms é zero. E se não tem corrente no resistor, também não tem tensão. A tensão também é zero. Com isso, a tensão de Thevenin é igual à tensão que cai aqui, ó, certo? Elas são iguais, porque não tem a tensão no resistor de 20 ohms. Tudo bem? Bom, então o que eu tenho que fazer é analisar essa malha aqui, ó. Já que esse resistor não faz nada, ele está sacado do circuito praticamente, né? Como se tivesse colocado um curto no lugar dele. Então eu vou fazer a análise dessa malha. Daria para fazer de outro jeito, mas eu vou fazer a análise a princípio. Tudo bem? Então eu vou começar aqui, ó, do canto inferior. Então eu venho subindo e encontro menos 8 volts da fonte. Venho subindo. Veja, eu adotei a corrente nesse sentido. Por quê? Porque ela segue o sentido da fonte de corrente, né? A fonte de corrente desce, sobe e vem para cá, tá bom? Mas se eu tivesse adotado o sentido contrário, ia dar uma corrente negativa. Então, se a corrente está nesse sentido, a tensão está com a ponta da seta nesse sentido aqui, no resistor de 10 ohms. E aí eu já vou encontrar 10 vezes a corrente, que é o V no resistor de 10 ohms. Se eu continuar andando, eu vou encontrar a tensão da fonte de corrente. Mas essa eu já sei que vale VTH, então já vou escrever VTH aqui, porque aí já fica incógnita na equação. Continuo descendo e pronto, não tem mais nada igual a zero. Certo? Beleza. A princípio eu tenho duas incógnitas nessa equação, mas de fato eu conheço a minha corrente. A corrente aqui é igual à corrente da fonte de corrente e ela vale meio ampere. Então, como a corrente vale meio ampere, eu volto para esta equação aqui, substituindo o I por meio. E aí eu vou ter que menos 8 mais 10 vezes meio mais VTH igual a zero. E aí é só isolar o VTH, né? VTH vai dar 8 menos 5, que é igual a 3 volts, tá bom? Uau, já encontrei quanto vale a tensão de Thevenin. E como é que eu faço para encontrar a corrente de Norton? Eu vou resolver uma vez aqui, mas sabe que depois a gente pode converter o equivalente de Thevenin em equivalente de Norton. Mas quando tiver fonte dependente, não. Então, é bom a gente aprender a resolver o que acontece quando eu tiver com o equivalente de Norton. Então, para encontrar a corrente de Norton, eu não deixo os terminais entre A e B abertos, eu curto o circuito, porque se tiver aberto não vai passar corrente nenhuma mesmo, certo? Não. Então eu ponho um curto ali e meço quanto vale essa corrente. Tudo bem? Como se tivesse colocado um amperímetro aqui para calcular o I de Norton. Tá bom? Agora o circuito não está tão simples, porque eu tenho duas malhas completinhas. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou adotar sentidos para as correntes. Ó, vou imaginar que o I1 vem para cá. O I de Norton eu tenho que escolher ele descendo, porque eu escolhi ele entre A e B. E eu sei que a corrente aqui é meio ampere. Adotados estes sentidos, eu posso escrever os sentidos das tensões nos resistores. Ó. A tensão de 10 vai ser para lá, a tensão de 20 vai ser também, apontando da direita para a esquerda. E a tensão da fonte, eu posso escolher um sentido que eu quiser, né? Eu estou escolhendo ela aqui invertida em relação à corrente, ou seja, eu estou imaginando que ele é um receptor de energia. Se não for, vai aparecer negativo, tá bom? Mas a gente não deve chegar a calcular a tensão da fonte, porque eu só quero a corrente de Norton aqui, tá bom? E eu vou fazer minha análise de malha. Ó, na primeira equação, eu começo daqui, venho vindo, vai dar menos 8, a tensão da fonte.
Continuo vindo mais a tensão no resistor de 10 ohms, que é 10 vezes I1. Continuo vindo mais a tensão da fonte de corrente igual a zero. Mais a tensão da fonte de corrente igual a zero. Certo? Ótimo. Na outra malha, ela é uma malha mais simples, né? Ó, eu começo e encontro menos a tensão da fonte de corrente. Continuo andando. Mais a tensão no resistor de 20 ohms. É igual a zero, não tem mais nada. Certo? E escrevo a equação do nó aqui, ó. É um sistema de duas malhas, eu sempre tenho que encontrar um nó. Então, do nó eu encontro que tudo que entra, no caso só I1, é igual a tudo que sai. E de Norton mais meio ampere. Tá bom? Perfeito. Agora eu tenho um sistema de três equações e três incógnitas. Eu posso resolver ele inteiro, mas eu só quero a corrente de Norton, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai isolar a corrente de Norton nesta primeira equação, tá bom? Na verdade, eu vou isolar a tensão da fonte em função da corrente de Norton. Então, dessa primeira equação, eu chego que a tensão da fonte é igual a 20 vezes a corrente de Norton, certo? Perfeito. E aí eu pego esse 20 vezes corrente de Norton e substituo nesta equação aqui, ó. Então, eu vou ter uma equação que é menos 8 mais 10 e 1 mais 20 e n igual a zero. Junto com essa segunda equação, eu tenho um sistema de duas equações, duas incógnitas, né? I1 e IN. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer é isolar numa equação e jogar na outra. Eu já vou isolar nessa própria aqui, ó. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Vou passar todo mundo para o outro lado e dividir por 10, porque eu quero isolar I1. Tá bom? Isolando I1, no final eu vou encontrar a corrente de Norton. Então, eu vou passar o 8 para cá, dá mais 8. Vou passar o 20n para cá, dá menos 20n. E vou dividir por 10. Então, eu vou encontrar que I1 é igual a 0,8 menos 2 vezes IN. Tá bom? Faça com calma que você vai perceber que é isso mesmo. Tudo bem? Bom, agora eu vou pegar esse I1 aqui, que já está isolado, e vou substituir na última equação aqui, ó. Então veja, I1 eu vou substituir por 0,8 menos 2IN. E isso é igual a IN mais meio. Tudo bem? Agora é só isolar o IN, né? Se eu passar esse N para cá, fica menos 3IN. Se eu passar o 0,8 para lá, fica meio menos 0,8. E aí eu vou ter menos 3IN é igual a menos 0,3, então IN é 0,1 ampere. Tá bom? Então eu encontrei a corrente de Norton. Deu um certo trabalho a mais que a tensão de Thevenin, né? É por isso que o circuito equivalente de Thevenin acaba sendo um pouco mais popular, porque ele é mais simples de calcular, geralmente. Pois bem, agora o que eu preciso fazer? Encontrar a resistência equivalente. Então, aqui a gente tem que tomar mais cuidado, né? Porque eu tenho que sumir com as duas fontes. Sumir com uma tensão significa forçar ela a ser zero, ou seja, eu ponho um curto no lugar dela e forço a tensão zero. E sumir com uma corrente significa forçar a corrente zero. Eu abro o circuito e transformo em corrente zero. Então veja, a fonte de tensão virou um curto. A fonte de corrente virou um circuito aberto. E agora, desse jeito, calcular essa resistência equivalente é fácil, ó. Qual que é a resistência equivalente? Ó, eu vou vindo do A, encontro uma resistência, aqui não tem nada. Depois encontro a outra, não tem mais nada. O 10 e o 20 estão em série, certo? Então, a resistência Thevenin, que é igual à resistência de Norton, é igual a 10 mais 20, que é igual a 30 ohms. Tudo bem? Note que eu encontrei a resistência pelo método que a gente está acostumado a fazer. Mas tem um outro jeito de fazer isso. A corrente de Norton e a tensão de Thevenin obedecem à lei de Ohm. Olha que interessante. Então, a tensão de Thevenin é igual à resistência de Norton vezes a corrente de Norton. Ou tensão de Thevenin vezes a corrente de Norton, porque a resistência de Thevenin vezes a corrente de Norton, porque a resistência de Thevenin e a resistência de Norton são iguais. Tá bom? Então, se eu não quisesse ter usado isso para calcular a resistência, eu podia ter simplesmente dividido a tensão de Thevenin pela corrente de Norton. A gente encontrou 3 volts para a tensão de Thevenin e 0,1 ampere para a corrente de Norton. Se eu dividir uma pela outra, vai dar 30 ohms e tudo bem, certo? O mesmo 30 que eu encontrei, 10 mais 20. Tá vendo que interessante? Essa forma parece mais trabalhosa, né? Fala, nossa, deu tanto trabalho calcular a corrente de Norton.
parece que é mais fácil fazer o contrário, encontrar a tensão em TVNAN, a resistência TVNAN, e depois encontrar a corrente Norton dividindo a tensão pela resistência. E de fato é, quando você está com um circuito resistivo e fontes independentes. Mas quando a gente estiver lidando com fontes dependentes, você não vai mais poder calcular a resistência de Norton curto-circuitando e abrindo fontes, porque eu não sei o que fazer com a fonte dependente. O único jeito de encontrar a resistência de Norton ou de TVNAN vai ser desse jeito, tá bom? Bom, mas o que importa é que a gente chegou no nosso objetivo. A gente mostrou que este circuito aqui, que tem duas fontes, uma malha meio esquisita, não sei o que, pode ser substituído por um circuitinho bem simples. 3 volts em série com 30 ohms. Ou, se você preferir, 0,1 ampere em paralelo com 30 ohms. Interessante, né? Bom, se você entendeu, tenta fazer esse exercício, certo ou não? Esse exercício também já resolveu com outros métodos. Qual que é a ideia aqui? É encontrar o que está acontecendo com o R4. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os terminais A e B aqui e vai sacar o R4 do circuito. Encontrar o equivalente de TVNAN ao circuito sem o resistor de R4. Aí eu conecto de novo e encontro a corrente. Depois de encontrar a corrente, eu volto para o circuito inteiro e encontro as outras correntes. Certo? Tudo bem? Eu vou encontrar uma corrente em função de R4 e depois eu vou substituir R4 por 50 ohms e vou encontrar quanto que são todas as correntes, mas já sabendo quanto vale R4, vai facilitar bastante a nossa vida, tá bom? Os valores das fontes, dos resistores estão aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula de análise de circuitos elétricos, né? Hoje a gente aprendeu um método muito poderoso, que é o equivalente TVNAN. Muita gente tem medo dele, mas é simples, né? Bastante simples. E o equivalente de Norton, que não é tão conhecido pela dificuldade de medir a corrente de Norton, mas que pode ser importante dependendo do circuito, tá bom? É isso. Até mais. Bons estudos.